Marco Antônio Petit, agora com vocês. Boa noite a todos. Muito especial para mim estar aqui com você, Cris, com todos os parceiros aqui do Corpus presentes, depois assistindo, é claro, o mestre Vanderlei. E eu vi muita coisa especial hoje, com toda certeza. E há uma magia por trás de tudo isso, desses momentos que nós vivemos aqui. E quando nós falamos em magia, tem alguma pessoa que poderia pensar pela minha atuação passada na ufologia que eu fosse até uma pessoa materialista, nada mais falso que isso, na realidade. Basta dizer que uma das minhas obras tem por título UFOs, Espiritualidade e Reencarnação. Mas o que tem a ver com aquilo que nós vamos mostrar daqui a pouco, dentro de alguns segundos, para vocês, de uma maneira bem sintética, em relação ao que está acontecendo nesse momento mágico também. A palavra magia, dentro de uma conceituação superior, mais aprofundada, ela tem a ver diretamente com o quê? Tem a ver com informação. Não com informação no sentido trivial, mas justamente nesse aspecto mais profundo. E nós estamos realmente vivendo nesse momento, com certeza a Cris participa desse tipo de pensamento, pode colocar logo o nosso PowerPoint para que a gente possa rapidamente passar alguma das coisas que nós trouxemos hoje aqui para vocês. A questão da vida no universo, a questão da pluralidade dos mundos habitados, que me acompanha como o próprio vídeo que vocês acabaram de ter a chance de observar, de assistir, desde os 6 anos de idade, a partir de uma experiência muito especial que eu vivi, é uma coisa que justamente nesse momento atual vai se tornar pública finalmente de uma maneira definitiva. Essa nossa primeira imagem, por exemplo, eu acho que muitos de vocês devem conhecer, é do início do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Por que eu comecei com ela? Porque ela mostra justamente, dentro da ficção científica do passado, aquele sentido de interação de uma inteligência superior com a nossa humanidade, inclusive relacionada ao aspecto das nossas origens cósmicas, que é tudo que nós temos realmente por trás do fenômeno UFO, cada vez mais, e da presença extraplanetária por todo o nosso sistema solar, que a partir dos próximos meses vai se tornar cada vez mais algo fundamental na história da nossa humanidade, justamente como motivadora desse processo de transformação, que também, nesse aspecto dessa verdade maior sobre a vida no universo, vai justamente estar se manifestando. Todos vocês, agora, provavelmente, tomaram conhecimento há poucos dias atrás, isso tem um pouco mais de uma semana, na verdade, do que para surpresa da própria comunidade científica internacional, pesquisadores de vários países, entre eles ingleses, norte-americanos, japoneses, por exemplo, afirmaram a descoberta de um tipo de gás muito especial, para nós interessados na questão da vida extraplanetária, que é o gás fosfina. E esse gás foi encontrado aonde? Onde, supostamente, ele não poderia existir, dentro da atmosfera do planeta, que apresenta as temperaturas mais elevadas do nosso sistema solar. Por que esse gás supostamente não poderia existir em Vênus? Porque esse gás, segundo a própria ciência, como nós a conhecemos e a definimos, e isso foi dado a público em termos mundiais por toda e qualquer mídia séria, que se considerasse séria, ou que se considere séria, pelo menos nesse momento atual, esse gás ele só é produzido a partir de 2 situações distintas. Que situações são essas? Através de vida microbiana ou através de processo industrial. O que aqui vocês estão tendo a chance agora de observar, com certeza isso eu digo, não em relação à notícia, mas pela primeira vez, a notícia original na própria fonte, também original, do observatório que fez de início a descoberta da fosfina entre 50 e 60 quilômetros de altura dentro da atmosfera do planeta Vênus, onde se diz claramente e se faz referência ao relacionamento dessa descoberta com uma potencial vida nas nuvens do planeta Vênus, naquela altitude que eu fiz menção. Agora, aquilo que vocês viram como uma evidência direta, não se observou a vida diretamente, mas é uma evidência direta do quê? Da possibilidade cada vez maior de vida
no planeta Vênus, e isso a nível de vida microbiana. Mas o que vocês não ouviram falar, e não vão ouvir falar ainda, pelo menos nos próximos meses, com certeza, e isso nós vamos estar mostrando com destaque para vocês, aqueles que queiram participar do nosso próximo evento, na parceria com o Cognos, que nós temos no sábado que vem. O que vocês não ouviram falar? É sobre as descobertas a nível das imagens que nós estamos fazendo nessa espaçonave, na espaçonave Magalhães, que chegou já há vários anos atrás ao planeta Vênus, não com uma câmera óptica para buscar fotografar a superfície, já que isso seria impossível devido à densidade da própria atmosfera, mas através de imagens produzidas por radar, que numa visão super reduzida vocês têm na parte direita desse próprio quadro que eu trouxe para vocês. O que, na verdade, nós temos que ressaltar nesse momento é que a descoberta ou a indicação muito forte de vida microbiana no planeta Vênus, na verdade, é a ponta do iceberg da divulgação que vai se acelerar sobre a questão da vida extraterrestre dentro do nosso sistema solar, como eu falei, nos próximos meses, de uma maneira definitiva. E aquilo que vocês não ouviram falar é que essa espaçonave, especificamente da NASA, conseguiu fotografar, ou montar, na verdade, imagens de radar que revelam que, em pelo menos 2 posições distintas, conforme a investigação que nós estamos encerrando agora nos próximos dias, 2 regiões distintas da superfície desse planeta foram encontradas de forma definitiva. Reparem a afirmativa que eu estou falando hoje para vocês, que no futuro vai se tornar uma realidade. Estruturas artificiais a nível de bases alienígenas. Pode parecer incrível, mas isso está documentado nos arquivos de imagem da NASA, especificamente dessa espaçonave. Aqui vocês têm o site de onde nós vamos estar em condições, a partir do mesmo, de apresentar dentro de aproximadamente 6 dias todo esse material que não foi divulgado no Fantástico ou em qualquer outra mídia e que, em primeira mão, nós vamos estar trazendo para vocês no próximo final de semana. Agora, só para dar um exemplo para vocês daquilo que a NASA está aceitando divulgar nos seus sites, apesar de não chamar atenção para as descobertas, como essas próprias ligadas ao planeta Vênus, que eu fiz menção, nós estamos encontrando a presença alienígena a nível de instalações claramente relacionadas a uma presença de outras civilizações cósmicas por todo o sistema solar. Onde foi que a NASA chegou com as suas espaçonaves nos últimos anos, ou a Agência Espacial Europeia, conhecida como ESA, através da sua sigla, mas principalmente a Agência Espacial Americana, chegou no nosso sistema solar, conseguiu documentar entre mais de 4 milhões de fotografias já liberadas, várias do tipo que eu vou mostrar para vocês agora rapidamente. Aqui vocês têm uma dessas sondas da NASA que se aproximou bastante de um dos asteroides entre Marte e o planeta Júpiter, o asteroide Eros. É só para vocês terem uma ideia do nível que a NASA está chegando nesses últimos tempos, apesar de não chamar publicamente ainda a atenção. Isso é a página inicial a respeito justamente das imagens sobre esse asteroide especificamente que eu fiz menção, o Eros. No canto esquerdo, sem ampliação ainda, nós temos a documentação fotográfica, agora sim com uma câmera óptica convencional comum, de um conjunto de estruturas artificiais que tem várias dezenas de metros de extensão. Eu vou mostrar para vocês agora em seguida o quê? 3 imagens em 3 posições distintas para vocês terem uma condição melhor de observarem a forma dessas estruturas que, pasmem, emitem luz para o espaço. Reparem, é a mesma fotografia, apenas posicionada, com definições distintas e ampliações diversas. Isso é apenas um dos exemplos que vocês podem acessar através de pessoas como eu, na atualidade, que, para documentar de maneira objetiva essas descobertas, fazemos questão, como vocês podem ver na imagem que vocês têm no seu quadro agora do computador ou do celular, na parte de baixo, o quê? O link oficioso da própria agência espacial, que eu fiz menção, com o número da fotografia.
Coisas desse tipo estão sendo achadas, como frisei agora há pouco, por todo o nosso sistema solar. Ou seja, a presença dos UFOs, cada vez mais intensa por todos os países do nosso planeta, é apenas uma das partes dessa história relacionada à presença extraplanetária, que, como eu frisei há pouco, frisando esse aspecto mais uma vez, pode ser documentada, e já o foi na realidade, por todo o sistema solar. Um outro exemplo que nós vamos aprofundar no próximo evento, no próximo sábado, diz respeito a uma espécie de santuário para a vida, que é uma das 4 luas principais, por exemplo, do planeta Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. No caso, a Lua Europa. Aqui vocês têm 3 imagens da própria Lua, que é um pouco menor do que a nossa. É uma Lua cuja superfície, na verdade, pode ser traduzida como sendo simplesmente produzida pelo congelamento de um oceano que chega a 160 quilômetros de profundidade, em alguns pontos, segundo a própria NASA. Agora, o mais incrível é que, por toda essa superfície, que envolve de forma congelada esse oceano submerso, né, com centenas, na verdade, com dezenas de metros de profundidade, foi encontrada uma evidência fortíssima do conjunto de estruturas na forma de grandes dutos que ligam várias partes da superfície dessa lua jupiteriana. Aqui vocês têm algum desses dutos, principalmente do lado direito da imagem, em mais uma página oficiosa da NASA. Eu friso mais uma vez que a NASA não está chamando a atenção para que ninguém descubra essas coisas nos seus sites, mas ela já está liberando, dentro do processo de retirada mundial em geral, em relação à questão extraterrestre, essas fotografias, mais uma vez com o link embaixo, o link oficioso. Para vocês terem uma ideia, a largura desses dutos maiores chega a 800 metros aproximadamente. Não é o comprimento, é a largura. E cada um desses dutos, eles acabam por submergirem nesse oceano abaixo da camada congelada dele próprio. Reparem principalmente na imagem da esquerda, que é mais uma ampliação. As setinhas não foram colocadas por mim, fazem parte das imagens originais desse próprio site, conhecido como Photojournal. Esses dutos, o maior deles, apontado pela setinha, tem nada menos, como eu frisei agora há pouco, de 800 metros de largura. E eles se cruzam, um por baixo ou por cima do outro, como vocês estão observando. Isso é uma imagem que serve como prova definitiva da existência de vida fora da Terra. Não há como explicar esse tipo de realidade, cada vez mais achada por mim e outros pesquisadores, nessas milhares e milhares de fotos que estão sendo liberadas nos últimos anos. Rapidamente, falarmos alguma coisa de Saturno. É lá, na órbita de Saturno, que estão sendo fotografadas, que foram, na verdade, documentadas até o ano de 2017, pela espaçonave também da NASA, chamada Cassini, os UFOs gigantescos de maior porte encontrados até agora dentro do sistema solar. Alguns desses UFOs chegam a ter mais de 30 quilômetros de extensão, por incrível que possa parecer isso. Só para vocês terem uma ideia, essas imagens que eu acessei, e estou passando para vocês agora rapidamente em seguida, elas fazem parte de um conjunto de 450 mil fotografias liberadas pela NASA apenas dessa espaçonave. Aqui vocês têm uma das imagens de Saturno. Reparem o que vocês estão vendo nesse momento. Não foram fotografados apenas UFOs como evidências de vida extraterrestre na órbita do planeta Saturno. Algumas das luas, algumas inclusive das principais desse planeta, ou seja, satélites que orbitam o próprio Saturno, apresentam claramente indicações objetivas do quê? Que foram moldados ou moldadas essas luas artificialmente. Aqui vocês têm apenas um print que eu fiz hoje para vocês, através do próprio celular, depois de usar um desses links que eu tenho cadastrado. Essa lua que vocês estão vendo, que parece claramente um disco voador, é simplesmente um dos satélites do planeta Saturno. No caso, o satélite Atlas, que vocês estão vendo agora nessa ampliação, na parte inferior, vocês já estão vendo, observando parte do próprio sistema de anéis que gira em torno do planeta. E essa lua, para vocês terem uma ideia, tem, segundo os próprios cálculos mais recentes da NASA, nada mais
no seu eixo maior do que 30 quilômetros de extensão. Agora, quem visse um objeto, se pudesse ver essa fotografia dessa maneira, sem a minha explicação, e acreditar que isso é apenas uma lua do planeta Saturno, é difícil, né? Ou seja, por todo o sistema de anéis de Saturno que o envolve, são dezenas e dezenas, na verdade, nós encontramos vestígios, inclusive, da manipulação da forma desses objetos artificiais, claramente, apesar de poderem ter tido uma origem antes natural. Agora, como eu frisei para vocês agora há pouco, não existem apenas luas com formas inusitadas que foram formadas artificialmente ou manipuladas, pelo menos em parte. Eu fiz menção a espaçonaves com mais de 30 quilômetros de extensão. É o que vocês veem nessa imagem também da mesma espaçonave Cassini, que chegou há muitos anos atrás ao Planeta dos Anéis e que, na verdade, funcionou até o ano 2017, ou seja, até 3 anos atrás. E embaixo vocês têm o link oficial dessa nave, para vocês poderem vê-la nesse site, especificamente na página dessa fotografia, que tem, no caso, 32 quilômetros de extensão, esse objeto que vocês estão vendo, que apresenta, inclusive, sinais de ter transpassado os anéis do próprio planeta Saturno, atraindo, provavelmente, a partir do seu campo gravitacional, no caso, envolvendo o próprio UFO gigantesco, algum material residual de parte dos anéis do próprio planeta. E, para finalizar essa parte agora dessas imagens, antes das nossas palavras finais, nós não queremos, evidentemente, passar do nosso tempo, nós começamos com o quê? Nós começamos essa nossa conversa rápida de hoje com o quê? Com a imagem do monolito artificial, é claro, do filme 2001, Uma Odisseia do Espaço, filme de Kubrick, né? Que eu vi no ano do seu próprio lançamento por várias vezes, inclusive em 68. E agora nós estamos saindo para finalizar essa sequência rápida de imagens para vocês. Eu sei que muitos de vocês nunca viram nada parecido com algo que vocês têm a chance agora de ver diretamente aqui. É o monolito branco fotografado anos atrás, aonde? Na superfície marciana, pela espaçonave Mars Reconnaissance Orbiter. A uma distância de um pouco menos de 400 quilômetros de altura, para vocês terem uma ideia. Esse monolito, segundo as nossas investigações, inclusive, ele não está depositado ou fixado diretamente na superfície marciana. Existem 2 pilares nos extremos laterais dele, que foram descobertos por nós e outros investigadores desse caso específico, dessa imagem, que mostram que ele está, na verdade, alguns metros acima da própria superfície. E essa imagem é apenas uma daquelas que foram processadas dentro de um experimento de realce de imagens da Universidade do Arizona, trabalhando conjuntamente com cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, na Califórnia, que é quem opera todas as missões não tripuladas aos vários pontos do nosso sistema solar, responsáveis por imagens do tipo que vocês viram hoje aqui. Eu diria o seguinte para vocês, ao encerrar justamente essa nossa conversa, que foi rápida, mas que eu agradeço muito a oportunidade de tê-la com cada um de vocês. Não só com aqueles que estão nos assistindo e assistiram os outros participantes do próprio evento, mas também aqueles que fizeram uso da palavra para passar também as suas experiências nas mais variadas áreas. Nós estamos vivendo realmente um momento muito especial, que vai se acentuar, como eu falei agora, nos próximos meses, quando a NASA oficialmente, essa é uma previsão que eu faço para vocês, que na verdade já foi feita há vários anos atrás, quando eu finalizei o meu 8º livro, que era específico do planeta Marte, no ano de 2012. Que previsão é essa? A NASA e o governo americano vão usar o planeta Marte pela primeira vez para falar oficialmente da descoberta de vida em um outro mundo. Existe toda uma série de perspectivas que eu tenho tido acesso nessas investigações dos sites
da Agência Espacial Americana, principalmente, que indicam que a NASA está se preparando definitivamente para esse tipo de informação. De início, ela vai falar simplesmente o seguinte, que foi descoberto, ou melhor, que foi descoberta vida microbiana na atualidade, na superfície marciana, microbiana em estado fossilizado no passado remoto do planeta. Por que eu falo que isso vai se dar dentro dos próximos meses? Entre outros motivos, porque não há como retardar mais a divulgação desse tipo de realidade ou de verdade. Outro aspecto, vai estar chegando a Marte, no mês de fevereiro, o mais novo e recente rover enviado pela Terra, no caso, pela Agência Espacial Americana, ao planeta vermelho. É o rover Perseverance. Se vocês entrarem na página oficiosa da própria Agência Espacial referente a esse rover, vocês vão ver lá a indicação que esse rover foi enviado a Marte como tendo como missão principal o quê? A investigação e a busca de vida justamente no planeta vermelho. É a primeira missão, oficialmente falando, que a NASA admite que foi enviada para Marte com essa perspectiva do encontro ou descoberta da própria vida. Só que existe uma coisa, o cientista-chefe da própria Agência Espacial, no mês de outubro do ano passado, Jim Gwynne, fez uma espécie de uma promessa ou de uma previsão que até o mês de outubro do próximo ano, a NASA finalmente vai falar abertamente de vida em Marte. Olha, como é que alguém pode marcar um período de tempo para que uma descoberta seja feita? É claro que essa descoberta já foi feita. Em Marte, que eu tenho mostrado no nosso seminário, já apresentei anos atrás nos meus livros, daí por diante, que mostra o quê? Que existiu uma civilização avançadíssima no passado, que hoje existe uma presença alienígena também a nível de instalações através das suas bases. Por exemplo, UFOs têm sido fotografados acompanhando, por exemplo, as nossas missões espaciais ao planeta vermelho. Até formas de vida fossilizadas que existiram no passado, a NASA já liberou imagens, apesar de, como eu falei há pouco, não chamar atenção para esse tipo de descoberta. Existe uma coisa que é definitiva. A NASA já afirmou, e já afirma, na verdade, desde o ano de 2014, o quê? Que Marte foi um mundo exatamente igual à Terra dos dias atuais, com rios, com mares e oceanos. Ou seja, a NASA já tem colocado em várias oportunidades recentes, através de seus pronunciamentos oficiosos, que Marte foi um mundo habitável. Reparem bem a palavra que eles usam, habitável. Ou seja, só está falando de falarem o quê? Que foi habitável. Então, eu faço um convite nesse encerramento dessa nossa conversa rápida hoje aqui com vocês, para que fiquem atentos, porque quando vocês ouvirem falar de algo especial em relação ao planeta vermelho, nos próximos meses, vai ser apenas a ponta do iceberg para que, progressivamente, a humanidade seja informada que todo o nosso sistema solar está ocupado, como a própria Terra, apesar disso também não ser informado, a nível de instalações subterrâneas, submarinas, por exemplo, por forças alienígenas que têm uma ligação direta, não só com o nosso passado misterioso, como também com as nossas próprias origens cósmicas. A humanidade e o planeta Terra, ou seja, a nossa civilização, em termos gerais, vai ser informada finalmente, de uma maneira definitiva, que é apenas uma daquelas que faz parte do próprio processo evolutivo e recriação a cada dia desse nosso universo, desse nosso cosmos, do qual nós somos responsáveis realmente pela própria recriação, como eu falei agora há poucas palavras atrás. Então, eu agradeço muito à Cris, ao Espaço Cognos, mais uma vez, pelas nossas parcerias e pela oportunidade de poder trazer para vocês essas informações, inclusive em relação àquilo que eu fiz menção logo no início, que diz respeito ao planeta Vênus, que foi divulgado, que é apenas a ponta do iceberg dessa história, que diz respeito, inclusive, à existência, falando claramente, de estruturas gigantescas, artificiais, a nível de instalações, a nível de bases, no planeta que mais se aproxima do nosso, no caso, o planeta Vênus. Então, mais uma vez, obrigado a todos.